Olá, pessoal! Começamos hoje a terceira parte do livro Campo de Batalha na Mente e agora a gente vai falar sobre as mentalidades de deserto. Jornada de 11 dias há desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia, Deuteronômio 1:2. O povo da nação de Israel vagou sem rumo no deserto por 40 anos, fazendo uma jornada que era na realidade de 11 dias. E por quê? Foram seus inimigos, suas circunstâncias, as provações ao longo do caminho ou algo inteiramente diferente que os impediu de chegar ao destino? Quando a autora refletia sobre essa situação, Deus falou com ela, uma poderosa revelação que tem ajudado tanto a ela, como também a milhares de outras pessoas. O Senhor disse a ela: os filhos de Israel gastaram 40 anos no deserto, fazendo uma jornada de 11 dias, porque eles tinham uma mente de deserto. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Deuteronômio 1:6. Realmente, nós não deveríamos olhar para os israelitas com tanta surpresa, porque a maioria de nós faz a mesma coisa que eles fizeram. Nós nos mantemos andando em volta da mesma montanha, em vez de fazer progresso. O resultado é que nós levamos anos para experimentar a vitória sobre alguma coisa com a qual nós poderíamos e deveríamos ter lidado rapidamente. Eu penso que o Senhor está nos dizendo a mesma coisa que Ele disse aos filhos de Israel no tempo deles. Tempo bastante haveis estado neste monte. É hora de continuar. Por isso é hora de fixar a sua mente e mantê-la fixa. Pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Deus mostrou à autora 10 mentalidades de deserto que os israelitas tinham e que os mantiveram no deserto. Esse é um tipo errado de mentalidade. Nós podemos ter mentalidades certas ou erradas. As certas nos beneficiam e as erradas nos machucam e atrasam o nosso progresso. Colossenses 3:2 nos ensina a fixar nossa mente e a mantê-la fixa. Precisamos fixar nossa mente na direção correta. Mentalidades erradas não apenas afetam nossas circunstâncias, mas também a nossa vida interior. Algumas pessoas vivem um deserto enquanto outras são um deserto. Houve um tempo em que as circunstâncias da autora não eram realmente ruins, mas ela não podia desfrutar qualquer coisa em sua vida porque ela estava dentro de um deserto. Ela e o marido tinham uma vida ótima, uma casa boa, 3 filhos adoráveis, bons empregos, dinheiro suficiente para vivermos confortavelmente. Ela não podia desfrutar as bênçãos que ela tinha porque ela tinha diversas mentalidades de deserto. E a sua vida parecia ser um deserto porque era assim que ela enxergava tudo. Algumas pessoas veem as coisas negativamente porque experimentaram circunstâncias infelizes em toda a sua vida e não conseguem imaginar nada melhor. Há pessoas que veem tudo como mal e negativo simplesmente porque essa é a maneira que elas são por dentro. Seja qual for a causa, uma perspectiva negativa deixa uma pessoa infeliz e sem probabilidade de fazer qualquer progresso em direção à terra prometida. Deus havia tirado os filhos de Israel da escravidão do Egito para irem à terra que Ele havia prometido dar-lhes como herança eterna. Uma terra da qual manava leite e mel e todas as coisas boas que eles podiam imaginar. Uma terra onde não haveria escassez de qualquer coisa de que eles precisassem. Uma terra de prosperidade em todos os aspectos da existência deles. A maior parte da geração que o Senhor tirou do Egito jamais entrou na terra prometida. Em vez disso, eles morreram no deserto. E para mim essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer a um filho de Deus. Ter tanto à disposição e apesar disso jamais ser capaz de usufruir de nada. A autora foi uma dessas pessoas por muitos anos da sua vida cristã. Ela estava a caminho da terra prometida, mas não estava desfrutando a viagem. Ela estava morrendo no deserto. Mas graças à misericórdia de Deus, uma luz brilhou na sua escuridão. E Ele, Deus, a conduziu para fora. Eu oro para que essa parte do livro seja uma luz para você e o prepare para sair do seu deserto para a gloriosa luz do maravilhoso reino de Deus. Capítulo 16. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto número 1.
Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles. Nenhum sonho eles tinham. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. E tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver com o olho da fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. A autora vem de um passado de abusos. Ela cresceu em um lar disfuncional. A sua infância foi cheia de medo e de tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos da sua vida. A sua personalidade era uma desordem. Ela vivia em simulação atrás de paredes de proteção que ela construía para impedir que as pessoas a ferissem. Ela estava trancando os outros do lado de fora, mas estava também se trancando por dentro. Ela era uma pessoa controladora, toda cheia de medo, que a única maneira que podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle, e então ninguém podia feri-la. Como jovem adulta, tentando viver para Cristo e seguir o estilo de vida cristão, ela sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Ela sentia que o seu futuro seria sempre frustrado pelo seu passado. Ela pensava, como poderia alguém que tem um tipo de passado como o meu estar em algum lugar realmente bom algum dia? É impossível. Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, machucado e ferido, aqueles que estavam esmagados pela calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Ela não fez nenhum progresso até que começou a acreditar que poderia ser liberta. Ela tinha de ter uma visão positiva para sua vida. Tinha de acreditar que seu futuro não estava determinado pelo seu passado ou mesmo pelo seu presente. Você pode ter tido um passado miserável. Você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas hoje. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira nova mentalidade. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis. Mas nós servimos a um Deus que criou tudo que vemos do nada. Dê-lhe o seu nada e veja-o entrar em ação. Tudo de que ele precisa é a sua fé nele e ele fará o resto. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11, 1-3. Nós não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Nós devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre seu futuro, não qualquer outra pessoa. Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhes por meio dele sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar para onde estavam indo e fora do lugar onde havia estado. Vamos examinar então algumas passagens que retratam claramente a atitude errada deles. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Números 14, 2-3. Encorajo você a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como esse povo era negativo, queixoso, pronto para desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão, a continuar a atravessar
atravessar o deserto rumo à terra prometida. Na verdade, eles não tinham problema, eles eram o problema. Porque os meus pensamentos, eles produzem más atitudes. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiravam nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Números 20, de 2 a 4. É fácil ver por meio de suas palavras que os israelitas não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa, de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar antes mesmo que tivessem realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Más atitudes são fruto de maus pensamentos. A falta de atitude, a falta de gratidão foi notória também nos israelitas. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Números 21, 4 a 5. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidências dos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde eles tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para deixarem e chegarem onde eles estavam indo. Teriam ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas não há vida. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Gênesis 13, de 7 a 11. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar. Para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. E Ló escolheu o melhor, o vale do Jordão, e eles se separaram. Nós devemos nos lembrar de que Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse. Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se ele agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde ele estava para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois de sua separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre sua situação e, como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais posses do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Eu encorajo você a olhar positivamente as possibilidades do futuro e a começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração, e não de acordo com o que você viu no passado ou até mesmo está vendo no presente.
Que Deus abençoe você e que Ele continue abrindo seus olhos e que você possa fixar os seus olhos naquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.